No dia 20 de novembro, o Brasil comemorou o Dia da Consciência Negra. Data importante para a reflexão sobre o racismo e o preconceito, o dia especial, comemorado a partir da década de 60, homenageia a morte de Zumbi dos Palmares em 1695. Mas lutar contra o racismo e o preconceito, infelizmente ainda enraizados na sociedade brasileira, é tarefa de todos os dias. Basta um olhar mais apurado para perceber que nas empresas, na maioria das vezes, os negros ainda ocupam cargos menores e as mulheres negras ainda têm os salários mais baixos do mercado. Ao longo da história mais recente, racismo e preconceito têm sido desafios muito grandes a serem vencidos. No século XIX, o Conde de Gobineau publicou a obra Ensaio sobre a Desigualdade das Raças Humanas, uma tentativa científica de explicar a superioridade racial. Em sua obra, o Conde de Gobineau sustentava que da raça ariana havia nascido a aristocracia que dominou a civilização europeia e cujos descendentes eram os senhores naturais das outras raças inferiores. A ciência, através da genética, demonstra que a variabilidade humana quanto às combinações raciais pode ser imensa. Entretanto, as diferentes adaptações ocorridas em nível racial não alteraram sua estrutura quanto espécie. Todas as raças provêm de um só tronco, o Homo sapiens. Portanto, o patrimônio hereditário dos humanos é comum. Essa constatação científica põe abaixo a discriminação, pois as raças não são nem superiores nem inferiores, são apenas diferentes. Na batalha contra o preconceito, o racismo, a intolerância, a educação ganha papel de destaque. É nas salas de aula que professores e professoras, em contato diário com seus alunos, têm a oportunidade de trabalhar na conscientização das novas gerações sobre a importância de respeitar as diferenças. Como é que você avalia a implementação da Lei 10.639, que institui a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura africana e afro-brasileira na educação básica aqui no estado de São Paulo? Eu avalio que a Lei 10.639 não tem sido aplicada no estado de São Paulo. Apesar de toda a luta, do movimento negro organizado, do coletivo Milton Santos, da PUESP, que tem feito esforços, não só centralizado, mas no conjunto das subsedes, o que nós temos são iniciativas isoladas de militantes do movimento, lá no interior da escola, mas que é um passo extremamente importante. Mas a Lei 10.639 não se transformou numa política educacional aqui no estado de São Paulo. Que teria que ter iniciativas de formação continuada dos profissionais da educação para lidar com esse tema, que é um tema extremamente importante, porque é um tema que trabalha com a questão da igualdade. Como é que você avalia a aprovação do Estatuto na perspectiva da diminuição das desigualdades e do combate ao racismo no Brasil? Tá. Bom, são duas questões. Primeiro, a aprovação do Estatuto ela é um avanço. Primeiro porque, como eu já disse várias vezes anteriormente, o Estatuto ele vem e nessa aprovação, o que o Estado brasileiro está dizendo? Olha, de fato, o Estado, as instituições são racistas e é necessário termos leis específicas, termos uma política, uma política específica para promover a igualdade racial, portanto, para minimizar os estragos aí da exclusão dessa população durante todos esses séculos. Esse é um ponto. O outro ponto é que o Estatuto que foi aprovado, é necessário falar, não foi o mesmo que foi concebido nos anos 90. Ele passou por uma série de mudanças, por uma série de transformações. Foram 10 anos, Foram 10 anos de tramitação, exatamente. E nesse processo, de fato, esse estatuto, houve emendas que foram retiradas, outras tantas foram agrupadas, mas isso acabou gerando uma série de conflitos, Alguns artigos muito importantes ficaram de fora do Estatuto, principalmente porque houve uma grande oposição, isso eu acho que é necessário colocar, houve uma grande oposição na aceitação do Estatuto da Igualdade Racial por parte de alguns congressistas que viam no Estatuto, que não viam no Estatuto, na verdade, uma política de afirmativa, É lamentável, mas nós ainda temos no Congresso Nacional grupos que são contra
as políticas sociais são contra as políticas afirmativas para diferentes segmentos da população brasileira. Guido Barbujani, reconhecido geneticista, afirma: a palavra raça não identifica nenhuma realidade biológica reconhecível no DNA de nossa espécie e, portanto, não há nada de inevitável ou genético nas identidades étnicas e culturais, tais como as conhecemos hoje em dia. Sobre isso, a ciência tem ideias bem claras. Especificamente para a educação, que desdobramentos este estatuto aprovado traz? Pois é, no ano passado, o MEC lançou o Plano Nacional de Diretrizes da Educação Étnico-Racial, né? Portanto, da Lei 10.000. E aí, esse plano diz o quê? Olha, muito bem, o que é que cabe aos estados fazer? Qual é a sua função, Estado, fazer? Para poder a gente ter a efetivação dessa lei na sala de aula. Para poder a gente ter no currículo escolar, um tópico lá que diz História da África e da cultura africana no Brasil. Para que as crianças negras, e as não negras também, se reconheçam na escola. O que é que falta? Aí o plano foi lá e disse, olha, precisa fazer isso, cabe às diferentes modalidades de ensino, isso. Ponto. Trabalhou também com uma perspectiva de metas por um cronograma, né? E cronograma. Uhum. Aí você me pergunta, tá, e o que está faltando? Tudo. Porque os estados que tinham, então, agora, já há algum tempo, aliás, os estados que tinham que estar implementando, ou pelo menos criando condições para que, de fato, a gente tivesse um currículo e que nesse currículo estivesse posto lá a história da África e da cultura africana no Brasil, esse Estado não cria condições para que isso aconteça. Porque não adianta a Secretaria de Educação dizer para uma diretoria, para as diretorias de ensino, ou então as coordenadoras pedagógicas de oficina pedagógica, irem lá e criarem um curso de África. E aí, esse curso é dado fora do horário de trabalho, e aí tem um problema. Grande parcela dos nossos professores tem 2 cargos e, portanto, para poder viver com o salário que tem, e, portanto, tem uma carga de trabalho excessiva. Com essa carga de trabalho excessiva, ele não tem esse tempo para ir fazer a sua formação. Uma questão que se coloca dentro dessa, para a gente finalizar a nossa entrevista, professora, é que entre essa grande maioria pobre que existe no Brasil, essa grande maioria é predominantemente negra, né? Como é que se cruza essa questão econômica com a cor da pele? Isso tem raízes históricas. Lá no fim da escravidão, a Lei Áurea foi uma lei muito importante, mas que não resolveu o problema. Jogou o negro na marginalidade, porque não ofereceu os instrumentos para que ele pudesse se firmar enquanto cidadão. Que é lógico, e por isso que precisa de políticas públicas para tornar os desiguais menos desiguais, né? Ou iguais. Por isso precisaria, pela questão da educação, precisa aplicar a questão das cotas raciais nas universidades, porque pela educação também é possível equilibrar essa questão da diferença financeira. Porque quando uma pessoa pobre ingressa na universidade, conquista um bom emprego, isso muda a estrutura familiar, muda a vida da família e não unicamente da pessoa. Por isso que tem que ter políticas públicas. É um conjunto de medidas que precisam ser tomadas, né, voltada para a população negra, para combater a pobreza e para combater o racismo. Nos anos 1830, durante o período da regência, uma primeira geração de brasileiros negros dedicou-se a denunciar, através da chamada imprensa mulata, o preconceito de cor. Avançando pelo século XX, desde 1951, a legislação brasileira definia os primeiros conceitos de racismo. A Lei Afonso Arinos classificava o racismo como contravenção penal, ou seja, delito de menor gravidade comparado ao crime. A Constituição de 1988 tornou a prática do racismo crime, sujeito a pena de prisão, inafiançável e imprescritível. A conscientização de que não somos todos iguais, apenas diferentes, é uma luta permanente. O Educação na TV volta na próxima semana. Até lá!